Ah, olha o homem aí, certinho? E aí, tudo bem? Você tá bem-vindo ao lance. Cara, eu tô velho, na inauguração do lance. Mentira. Só que não era aqui, era lá no centro. Eu acho que eu tenho, sei lá quanto tempo tem. Não vou nem levantar isso aqui, né? Ó, vou até cobrar que falta um Flávio Canto aqui. Não, mas tá tranquilo, ó. Supriu bem aqui, ó. No Flusão? Fluminense, tá Saudades de Marco Júnior? Seja honesto. Cara, eu tô com saudade de todo mundo, né, porra? O Fluminense, do jeito que tá esse ano, tá cruel. Cabia um tartar? Vai, gente... Ah, cara. Vamos pensar grande, né, porra? Caberia aqui o André de volta, o Nino de volta. Aí caberia pra caramba. Redação do lance. Já sente em casa igual no tatame? Ah, cara, tô em casa, aqui, todo mundo aqui do esporte. Ainda mais aqui, mais um tricolor aqui, ó. A galera de descobrimos como te comprar. Pô, tudo bem? Inclusive tudo bem, tem um cara bem? aqui, que se você der um sotogari nele, eu vou ficar muito feliz. Pô, vai ser um prazer. Perfeito. E aí, galera, beleza? Quem é a vítima? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Não fala nada. Ah, é com você? É. Pô, então levanta aí, cara. Levanta, pai. Ó. Oi? Parece que pediram pra te dar um golpe aí. Que isso? Quando você não tava aqui, tá falando de você, tá? Tudo bem? Prazer, pô. E aí, galera, beleza? Tudo bem, todo mundo? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Olá, olá. Saudações tricolores. Porra, que legal, cara. O Flavinho? E aí, aqui mesmo, então no meio aqui. Eu tô de óculos, eu nadei hoje, cara. Eu tô com uma marca aqui bizarra, né? Então eu vou fazer de óculos, tem problema? Nenhum. Tranquilo? Foi nadar, Mentira. ficou com marquinha de sol? Pô, não, eu fico com a marca do óculos, assim, cara. Perfeito. Aí fico 2 dias com a marca de óculos, eu tô nadando quase todo dia, eu fico o dia inteiro de marca. Não tem muito jeito, não. Olha só uma coisa. Tá pronto já? Tá valendo? Flávio, gratidão estar contigo aqui. Pô, obrigado, cara. Já começar com uma pergunta que me intriga muito, né? Porque aqui a gente tem todo mundo aqui, pesquisa, sabe tudo sobre todo mundo. Então é o seguinte, eu sou o entrevistador, eu sou a pessoa que vai mediar aqui. Mas a gente tem o Werneck, que ele vai te perguntar também. Só que é o seguinte, sabe como é que é jornalista, né? Tudo rato. Então qualquer pergunta eles vão descobrir uma forma de te envergonhar. Vambora. Todo mundo pode falar, me interromper quando quiser. E uma coisa que me intrigou muito nessa pesquisa é que a gente sabe que você tem o Instituto Reação, a gente sabe a importância do judô para criançada, né? Para formação mesmo. Eu mesmo, quando eu era criança, 5 anos, eu lutava judô. Não vai me perguntar nada porque eu sou incapaz aqui hoje. Mas o que me intrigou é que eu tô falando aqui com o judoca, referência, só que eu podia estar falando com um surfista inglês. Tô errado? Eu agradeço, né? Especialmente surfista aqui na história. Porque meu sonho era ser surfista mesmo. Eu, moleque, eu comecei a surfar antes de começar a fazer judô. Comecei a surfar com 11, comecei a fazer judô de 13 para 14. E Inglaterra é fato, eu nasci lá, né? Vim para cá com quase 2 anos. E eu, quando comecei a surfar, era a época do Fábio Gouveia e o Teco Padarates começando a aparecer e disputar com os Tom Curren na época, Tom Carroll, que eram os grandes nomes do surf. Eu nasci na Inglaterra, vim para o Brasil com 2 anos. Dos 9 aos 11 eu fui morar nos Estados Unidos e voltei para cá na cidade. E vim morar na Barra. A gente está na Barra, né? E aqui a galera tinha era meio que um lifestyle de surf, assim, da escola. A galera ia surfar direto. Aí eu comecei a surfar, mas eu não era muito bom. Então acabei que quando eu entro no judô, eu começo a achar que eu tinha mais jeito pro judô. É isso e aí vou indo pro judô. Mas até hoje eu surfo. É mais por referência, né? Você vê a galera que queria surfar também. Tinha essa coisa de... Assim, a minha mãe na época, eu nem podia surfar todo dia, eu só podia surfar sexta. Ficava esperando chegar sexta-feira para ir surfar, sabe? Sábado eu acordava 5 da manhã, a gente saía todo mundo para surfar junto, meus amigos. Sábado e domingo. E eu fiquei assim durante anos. Quando eu comecei a competir, às vezes eu ia surfar de manhã cedo, sei lá, 6 da manhã, e ia para a competição às 10. Coisa de maluco, né? Porque eu chegava lá provavelmente cansado. Mas de tanto que eu gostava de surfar. Eu fiquei nessa dúvida porque é isso, né? O judô é um esporte que está com quem compete desde criança. Eu fiquei nessa dúvida, como é que ele quis ir pro judô? Qual foi essa virada de chave? Eu sofri assim, a história do Karate Kid, de tantos filmes que a gente vê, né? Do aluno que apanha na escola, sofre bullying. Foi por esse lugar? Eu apanhava na escola, com 13 anos eu vim para uma escola grande, eu saí de uma escola muito pequena para uma escola bem grande. E logo na primeira semana me chamaram para brigar, eu não sabia como reagir, briguei, apanhei do garoto e passei o ano inteiro apanhando dele de todos os outros da turma, que eu apanhei justamente, eu briguei com o garoto que apanhava de todo mundo na turma e perdi a briga, né? Sim. E aí ferrou, virei o substituto, passei um ano apanhando e em setembro de 88 eu assisto uma cena que muda a minha vida, o Aurélio Miguel sendo campeão olímpico em Seul. E o técnico do Aurélio era professor do meu irmão, que fazia judô a 5 minutos da minha casa. Aí eu vi aquilo ali, o Geraldo Bernardes, o técnico, né? Foi a única medalha de ouro do Brasil naquela Olimpíada inteira. Não só do judô, de todas as modalidades. Então ficou muito noticiado, né? O judô ficou muito famoso ali. E aí eu falei, pô, eu vou atrás desse cara aí, do Geraldo,
Ele é minha chave para parar de se apanhar. Menos nobre possível. Era para espancar todo mundo que batia na escola, né? E aí você vai aprendendo, né? O judô vai te dando a luta, né? A autoestima, a autoconfiança, você vai aprendendo a meio que se comportar diante de uma cena assim mais... É uma mágica. Eu parei de brigar e comecei a gostar de judô e comecei a treinar. É porque tem um jargão que para mim é muito genérico, óbvio que faz todo sentido, mas não, porque esse lugar do judô é muito importante para a formação e para deixar a molecada mais disciplinada, tirar... Mas por quê? Cara, eu acho assim, o esporte em geral, ele para mim, a gente tem tirando reação, a gente tem uma startup, eu acho que a minha vida gira toda em torno dos valores do esporte. Tudo que eu faço tem alguma conexão com as metáforas aprendidas no esporte. E essa nossa startup de educação, a ideia é reposicionar o esporte na escola, tanto na educação física como no contraturno. A gente tentou tangibilizar um currículo de esporte dentro da educação, né? Seja a modalidade de educação física, o vôlei, o judô, o basquete, o que for. No judô, eu acho que você tem um componente ainda mais poderoso, porque você tem a coisa da luta. O do, né? Judô é caminho suave, do é caminho, né? Todas as artes marciais que tem essa sílaba, karatê do, aikido, judô, tem uma mensagem filosófica que a ideia é você, através da arte marcial, através da luta, das emoções que você é submetido, você vai se conhecendo um pouco mais e vai aprendendo a deter o próprio conflito, né? Você vai entendendo que o adversário a ser vencido está dentro de você, não está na tua frente. Essa é a cultura, a filosofia da arte marcial. E no judô é muito claro, você está o tempo inteiro, você perde com muita frequência, você começa pelo protocolo da derrota, você começa aprendendo a cair para depois aprender a derrubar, e quando você aprende a derrubar, você continua treinando cair, continua treinando perder. Então acho que vai te fortalecendo para enfrentar o que vem além do esporte, sabe? É porque eu sinto que tem também muita gente que foca muito nessa coisa, ainda mais em esporte é foda, muito no ganhar, né? Nessa coisa da vitória e é importante entender o processo. A gente vê isso muito na molecada do futebol mesmo. Quantidade de jogador que se achou por causa do futebol, se perdeu no processo. Eu lembro muito do Diniz falando do John Kennedy, você como tricolor. Ele falando muito da questão do... desafio, né? Que esse moleque é uma joia, né? Sim. Ele tá num ano ruim, tem que... Dá tempo, obviamente, mas tem que... Sim. E tem que colocar na cabeça dele que esses momentos são momentos importantes, não só no futebol, como na vida. Momentos que ele não vai se manter necessariamente em pé. Assim, a cultura do judô, aí tem uma influência do código do Bushido, que é o código do samurai, não é do Bushido, né? Tem um princípio de judô que é quem teme perder já está vencido. Se você tirar o perder por morrer, você está falando do samurai. Quem teme morrer já está vencido. O samurai passa a vida inteira aprendendo a lidar com a morte para ele entrar numa luta sem medo de morrer. Ele sabe que aquilo é uma possibilidade, ele se prepara para ela. Em teoria, o paradigma, que é diferente do que a gente costuma ouvir, é que se eu vou para uma Olimpíada, eu tenho que ir preparado para perder e não só preparado para vencer. Eu me organizo mentalmente para entender que isso é uma possibilidade e me preparo para reagir. Se eu perder, no dia seguinte eu sei que a vida continua. Então, acho que o judô, por essa característica de você estar o tempo inteiro aprendendo a cair, lidando com a derrota, te prepara melhor para os tantos momentos de derrota que você vai ter no judô e obviamente, você leva isso para a vida, né? Eu acho que você tem que ser feliz Se você só é feliz quando ganha, você está no lugar errado. Você tem que ser feliz no dia a dia, né? No treinar, naquelas pequenas superações que você vai tendo. Dito isso, o Werneck, você é feliz? Jéssica, caraca! Que porra, que sacanagem. Agora, podendo anunciar novamente, o nome dela é Jéssica, tá aí a Jéssica, pô. Caraca! Uma das pessoas que... Tô meio susto aqui. Flávio, eu queria saber por que Oi, você né, Oi, escolheu o judô. Por que eu escolhi o judô? Isso. Bom, eu apanhava na escola, tinha que... É bom reiterar, escolher. Né? Mas tinha uma coisa também que me chamava a atenção, o Geraldo, ele foi técnico de defesa pessoal durante, 40 anos da polícia no Rio de Janeiro, né, da Escola de Formação de Oficiais. E tinha umas lendas urbanas, assim, que todo ano ele fazia um evento que ele levava a galera para lutar com esse pessoal. E uma galera que depois passou a lutar, na época era Vale Tudo também, então a galera do judô é essa galera. Esse era o teste de fogo para os oficiais, e pra gente era, logicamente, um teste de fogo também. Então tinha essa coisa da defesa pessoal. Então eu me encantava com o judô, mas também com a possibilidade de aprender a lutar para me defender. E aos poucos você vai se acalmando, né? Tu já quis ir para outros lugares? Tu luta outras coisas? Eu comecei o judô numa escola muito diferente da tradicional. O judô brasileiro, normalmente, ele é muito influenciado pelo judô japonês, que é o judô clássico, gola e manga e aqueles golpes mais plásticos. No Rio de Janeiro, eu cresci num ambiente que era todo também do jiu-jitsu, né? A gente não tinha o jiu-jitsu... Hoje o jiu-jitsu está dominando o mundo. Na época era basicamente Rio de Janeiro. Nem em São Paulo tinha jiu-jitsu direito. Sim.
E eu eu comecei de 13 para 14, com 16 eu começo a treinar com o Paulo Caruso, preparação física, e começo a treinar chão também. Faixa preta brilhante de jiu-jitsu. E o Geraldo também sempre foi muito bom de chão. A nossa escola tinha segunda e quarta era só em pé, não, ao contrário, terça e quinta era em pé, segunda e quarta só chão, e sexta-feira era sem kimono, ainda tinha taparia. Era uma cultura que tinha a ver com esse clima de luta do Rio de Janeiro. Ninguém nunca brigava no judô, mas a ideia era você se preparar para trabalhar coragem, tudo isso. Aí quando o Paulo entra na minha vida, eu começo a colocar na minha rotina, já tinha o Geraldo muito bom de chão, entra o Paulo, eu começo a me desenvolver muito com equilíbrio, que não é uma característica do judoca. Eu passo a treinar em pé, chão e essa costura, né? O nosso lema lá no Reação é bom em pé, bom no chão e bom na transição, que é uma intenção assim de preparar todo mundo para esses dois mundos. Então eu sou faixa preta 6º dan de judô e 6º grau de jiu-jitsu. Olha. Flávio, por que você decidiu focar a luta de judô mais no Neo-Ásia numa época que não trabalhava muito essa parte de solo? Eu venho de uma época que a regra não era muito amigável para mim, né? Porque eu sempre fui muito contra a regra. Hoje a regra tá uma bosta, né? Mas nesse sentido melhorou. Por que tá uma bosta? Porra, você vê na Olimpíada agora uma boa parte das lutas sendo decidida pelos árbitros, né? Quando você tem uma modalidade de um esporte que quem domina o resultado é o árbitro, com essa frequência, né, de 15% pelo menos das lutas, tem alguma coisa errada. E outras coisas que eu nunca fui muito favorável, proibiram catada de perna, porque tem essa influência do judô mais clássico japonês, eu também nunca fui favorável. Para mim, deixa lutar. Tem muita desclassificação hoje. Criou uma burocracia que deixa a coisa ruim. Muito... E isso ficou tão claro nessa última Olimpíada que foi unânime. Todos os países, do Japão ao Brasil, a Rússia não estava, né? Mas vários países, todo mundo reclamando. Então, todo ciclo olímpico termina com uma nova definição de regra. Então, vai certamente ir por esse caminho. Parece que perde um pouco do lugar de entretenimento, no momento que você começa a não entender o porquê que o atleta do seu país perde, né? É muito louco. Eu senti isso na Olimpíada diversas vezes. Assim. A regra vem piorando progressivamente nos últimos 12 anos, talvez. E na época não davam tanto chão, então eu me obrigava a ter muita velocidade. Eu tinha que finalizar em menos de 20 segundos. Era ir para o chão, então me obrigou muito a ter uma transição sofisticada, que é o momento entre a luta em pé e a luta do chão, né? Antes do adversário já se fechar, você já está atacando nesse intervalo quase que no ar. Eu provavelmente fui o único atleta do mundo que nunca treinou separado em pé e chão. Eu treinava chão, continuando em pé, continuando no chão. O meu apelido era Sequencinha, porque toda hora eu tinha que lembrar pro pessoal, Sequencinha, tipo, eu vou continuar no chão, para não tomar um susto. Pra quê? Virou teu vulgo, Sequencinha? O pessoal brincava assim, fala Sequencinha. Porque lá fora a mesma coisa, eu ia treinar no Japão, na França, na Alemanha, na Rússia, onde fosse, as pessoas já sabiam, mas eu tinha que lembrar, porque normalmente o treino é separado, eu treino só em pé, ou eu treino só no chão. Aí quando chega na competição é tudo junto. Aí como é que eu desenvolvo transição, ou esse momento invisível, que eu acho que é um momento mágico, que a gente só desenvolve treinando, né? E até hoje, cara, é uma loucura. Eu me aposentei, eu fiquei um tempo como técnico da seleção, ajudando lá o pessoal, né? Assim, quando eu estava, acontecia. Quando eu saía, já não acontecia mais. No Reação não acontece. A verdade é essa, porque os técnicos não conseguem criar essa cultura e os atletas também não. Tu acha que pelo judô ser o esporte que mais deu medalhas, né, pro Brasil em Olimpíadas, o Flávio, quando começou, ele tinha essa postura de existe uma ligação muito clara entre ser um atleta de judô e ser um atleta olímpico? Sim, desde o primeiro dia. Primeiro dia? E eu acho que é por causa do Geraldo, né? Eu comecei com um técnico que vive o espírito, o clima olímpico o tempo inteiro. Então eu começo cedo, ele percebeu que eu tinha uma vontade talvez diferente da maioria ali. Eu era faixa branca com 14 anos, treinava mais que faixas pretas na academia, era meio patético. Sim. Mas eu, de fato, eu sonhava que eu podia. E ele era o técnico da seleção olímpica. Perfeito. Então eu tinha uma referência dentro de casa. Ele me levava para treinar primeiro com as meninas, que ele era técnico. Quando eu entro, ele vira o técnico da seleção feminina. Então eu ia apanhar das meninas na seleção, eu com 15, 16 anos. E aos poucos eu vou migrando para treinar com os homens também, apanhando bastante, mas sempre com os melhores. Entendi. Eu perguntei isso porque assim, a gente está falando da criançada que começa a lutar e tal, e eu queria entender a cabeça delas, porque a gente tem uma surpresa aqui para você. Que isso, hein? Pô, vocês estão demais, hein, galera? Vem cá, dá oi, pô. Tudo bom? Não estão perdendo aula não, né? Não. Muito bom, pô. Tudo bem? Falaram com ele? E aí, tudo bom? Prazer. Qual é o teu nome?
Valentina. E aí? Vai lá falar com a Jéssica também, ó. Você vai ser muito forte pra me derrubar. Olha lá. Ó, vai lá falar com a Jéssica também. Chega aí, Pedrão. Só se apresentar aqui, né? Chega aí, Pedrão. Cheguei. Quem é você na fila do pão? Se apresenta aí. Tem microfone aqui? Tem microfone pra ele. Quem é você na fila do pão, Pedrão? Fala aí. Prazer, Pedro. Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Flávio? Tricolor também, diga-se de passagem. A gente tá permitindo tanto Tô tricolor vendo assim. alguém ali bem trajado. Exato. Né? Adorei. É isso. Sabe que dentro da Mas nossa fala aí, dinâmica você vai poder você, participar, Pedrão. tá? Fala aí, porra. Olha no olho dele e fala uma pergunta que você nunca fez pra ele. Questiona agora. Qual o seu menor sonho? Meu menor? É, Menor? menor sonho. Pô, eu só penso em sonho grande, porra. Como é que eu vou pensar em sonho menor? Seu problema é esse. Pensando bem. Eu tenho uma... que às vezes é um defeito, né? Não consigo pensar pequeno. Às Se vezes... manter na Série A, não é não? Hoje em dia tá. Mas eu ser. acho que esse sonho tá resolvido. Isso. Tá. Você acha que o Fluminense tem alguma chance de cair? Isso não cai, não. O Fluminense não cai, não. Mas, Pedro, a pergunta que você fez sobre o que o judô faz além do tatame, né? Eu acho que vale você falar, Pedro, um pouco da missão lá do Reação, do teu papel lá. Além dessa questão da formação esportiva, né, e técnica do judô, a gente também desenvolve a formação cidadã, vamos dizer assim, através das oficinas pedagógicas. A gente produz projetos anualmente, cada ano tem um projeto diferente, e a gente desenvolve esse projeto ao longo do ano também, concomitantemente com o judô. Enquanto tem aula de judô, também tem as oficinas de educação. E eu sou um dos educadores. Você está há quanto tempo já, Pedro? Eu ia perguntar isso agora. Estou há 6 anos no Reação, entrei em 2018, outubro de 2018. E agora está mais em Rocha Miranda, né? Eu já trabalhei em todos os polos aí do Rio de Janeiro. Já conheceu o Flávio antes? Estou indo lá no final do mês. Antes de entrar no Reação, não. Só depois que eu entrei no Reação que eu conheci o Flávio. A gente vai ter uma missão lá, né? Que mudou hoje, né? Quando? Vai ser semana que vem lá em Rocha Miranda, daquele Projeto Sonho. O Ju falou que vai estar viajando Sim, semana que sim. vem. A gente tem um evento a cada final de semestre que serve para apresentar um pouco do que a gente faz em sala de aula. Perfeito. Luta de judô também? Não, eu luto capoeira. Tá capoeira? Capoeira. Mas eu gosto muito de judô também. Também é muito bom. Você estava falando da questão de preparo mental no judô. E eu queria falar sobre a sua medalha em Atenas, que foi uma medalha especialmente desafiadora mentalmente. Seu pai tinha sofrido um infarto pouco antes das Olimpíadas. E a medalha de bronze, já o contexto em si é um contexto desafiador, que você perde uma luta e tem que se preparar para retornar mais forte em busca da medalha que você sonhava tanto. Você lembra exatamente como é que foi esse processo mental ali entre uma luta e outra para se recuperar e chegar focado para aquela decisão? Cara, o ano de 2004 foi um ano assim... Aliás, aquele ciclo olímpico foi um ano que eu brinco assim, eu devia ter escolhido outro nome para o nosso instituto, né? Porque parece que esse vai ser um ano que você vai precisar usar essa palavra com muita frequência, reação. Foi um ano completamente atípico para o que eu imaginaria um ano olímpico, né? Primeiro eu vinha de uma derrota em Sydney, eu fui para a Olimpíada de 96, perco a seletiva de 2000, estava ganhando tudo de 96 a 2000, então para mim foi meio que uma surpresa. E eu preciso recuperar a vaga. E aparece no meio desse caminho um fenômeno que é o Thiago Camilo, que passa a ser foi o grande adversário da minha história. Então a gente fez um ciclo de seletivas duríssimo, foram 3 melhores de 3, eu ganhei a primeira, perdi a segunda e ganhei a terceira. Entre a segunda e a terceira era uma por mês. A gente lutou num final de semana e eu ganhei a primeira, perdi a segunda, dezembro, janeiro e sei lá, pouco tempo depois, não me lembro agora exatamente quando foi. E no dia seguinte morre um sensei muito querido meu, que era o treinador do Geraldo, meu técnico. E era ele que a gente treinava 3 vezes por semana, fazia a parte estratégica, tudo e tal. E eu chego para treinar a segunda, com a cabeça cheia, que eu tinha perdido no domingo, e tinha 3 semanas para voltar para fazer a última fase da seletiva, e aí ele não vai no treino, ele nunca atrasa. Quando eu ligo, a mulher dele me responde chorando que ele tinha morrido naquela madrugada. E antes de morrer, ele estava assistindo as lutas que tinha passado na televisão, para no dia seguinte a gente falar sobre elas, né? Então foi assim, foram 3 semanas duríssimas, né? Porque eu tinha perdido uma pessoa muito querida. Me lembro que teve, enfim, tem um enterro, ele foi de faixa vermelha e de kimono, foi muito marcante assim aquele dia. Missa de 7º dia e tal, e eu começo a ter que fazer estratégia sem ele com essa dor, né? Aí a gente faz uma seletiva duríssima, que é definida nos últimos segundos, que na época o Thiago achou que não merecia punição, aí foi uma época, porra, cara, que foi estressante pra caramba. E começa a focar na Olimpíada, aí 2 meses antes o meu pai, eu tô treinando, ele tem um infarto.
Meu pai, meu super-homem, né? Aquela coisa, era o meu... Toda competição que eu ia, era ele que levava a câmera para filmar e depois a gente ficava estudando tudo. Meu pai é físico nuclear, então é super inteligente, estatístico. Eu cheguei de kimono no hospital, estava treinando, fui correndo, cheguei de kimono, ele todo entubado e tal. E ele precisava fazer uma cirurgia em 3 semanas muito perigosa, porque ele tinha vindo de um processo de infarto, né? Botou stent e tal, mas ia ter que fazer aquelas pontes safena, isso em 2004. E aí a motivação do meu pai certamente também foi ficar bom a tempo de ver o filho na Olimpíada. E eu não tinha muita motivação de ir para a Olimpíada mais, porque eu só estava preocupado com meu pai sair vivo dessa história toda. Então eu fiz meio que um pacto comigo, naquele mês e meio que eu tinha, 2 meses até a Olimpíada, eu não ia me cobrar ficar motivado, porque eu não tinha nenhuma motivação. A Olimpíada, que era tudo na minha vida, de repente ficou desse tamanho, né? Criou-se outra prioridade. Eu já diria, acho que John Lennon, né? A vida, life is what happens to you and busy making it. A vida é o que acontece com você quando você está ocupado fazendo planos bobos, né? De repente a vida acontece na tua frente. O que eu me comprometi foi a fazer o mesmo número de treinos que eu faria, a mesma carga horária que eu faria se tivesse tudo bem. Então, se eu treinava 6, 7 horas por dia, eu ia fazer igual, com a cabeça em outro lugar, mas eu ia fazer igual. Aí o meu pai vai melhorando, a gente vai para a França e para o Japão. Eu da França, em vez de ir para o Japão com o time, eu volto para acompanhar a cirurgia, fico aqui um tempo, ele fica bem, aí eu vou para o Japão e aí o meu pai tinha a missão de se recuperar para poder ir acompanhar a Olimpíada. Então foi muito emocionante para mim o meu pai estar na Olimpíada comigo, né? E com pessoas importantes para mim, mas especialmente o meu pai que tinha vivido aquilo tudo. E no dia Aí eu tô falando, olha quantas, né? Eu fui vivendo essas reações, né? Por causa do nome que a gente escolheu para reação, acho que eu tive que viver isso. E quando você fica com a medalha de bronze, para quem não acompanha muito judô, significa que você perde uma luta em algum momento, num momento da chave que você volta na repescagem. Eu ganhei a primeira de um colombiano, que era uma luta mais tranquila. A segunda eu peguei talvez o cara mais constante da categoria, que era um cara que já era medalhista olímpico, tinha um monte de medalha de mundial, mas o jogo batia bem com o meu, que era o Budolin, Alexei Budolin, um estoniano. Eu já tinha ganhado dele antes. Aí eu ganho dele, uma luta duríssima. A terceira eu vou com o russo, que era uma luta difícil. Faço uma luta boa, acabo perdendo e saio destruído, né? Porque você perde a chance da medalha de ouro. Eu me lembro que ali atrás, tem a área principal, ali atrás, eu tô com aquela cara de choro, né? E o técnico da seleção olha para mim, Flávio, tá ouvindo? Já estavam chamando meu nome para repescagem. Porque, diferentemente das competições que a gente normalmente luta, você tem várias categorias no mesmo dia. O Olimpíada só tem uma categoria por dia. Então é um tatame só para 32 atletas. Primeira fase lutam 16 lutas, são 16, na segunda são 8, depois é muito rápido. Então eu estava na área ali de fora, já estavam chamando meu nome, ele falou, cara, chora depois. Eu não estava chorando, mas estava triste. Volta logo, pô. Aí ali eu acho que deu um estalo assim para mim, eu falei, pô, agora, como se eu tivesse perdido o medo eu gastei o medo de perder ali. Tá mais leve, né? Aí eu nunca encontrei em nenhum outro momento da minha vida esse estado de espírito, que o pessoal chama de the flow, the zone, cada um fala uma coisa, né? Mas, de fato, foi onde eu encontrei uma fluidez, assim. Eu não pensava no resultado, eu não tinha a menor dúvida que eu ia ganhar de qualquer um que entrasse na minha frente. Era uma chave duríssima na repescagem. Eu peguei um italiano, que era bem duro, depois um coreano, que é um duríssimo, depois o polonês. Mas a minha impressão é que você vê as lutas, você vê que a primeira e a segunda são fáceis, a terceira eu começo perdendo e depois eu viro, mas eu não tinha a menor dúvida que eu ia ganhar. Ali estava muito bem, assim. Confiança, né? Aí o momento mais legal que eu me lembro é o jantar no final do dia com meu pai, minha mãe e com a medalha, sabe? Então foi muito forte. Ainda teve um momento ali de eu ficar chateado, chateado assim, de você olhar, pô, podia ter sido campeão, né? Aí nisso vem um cubano, que era um grande adversário meu, e um cara duríssimo também, que podia estar no pódio. E ele tinha perdido ali, acho que pro japonês. Aí quando eu tô passando por ele, eu fico meio constrangido, né? Porque eu tinha acabado de ganhar medalha, ele não tinha ganhado. Aí ele vem me dar um abraço e fala, Canto, nadie lo merece mais que tu. Aí eu me lembro que quando ele falou isso, eu fiquei assim, ao mesmo tempo emocionado e me perguntando, pô, será? Como é que esse cara não merece mais do que eu? Eu já tinha ido treinar o Cuba é o sistema lá de treino, ele era sofrer ali, né? E ali me traz duas coisas. Um, assim, pô, eu não posso nunca ficar minimamente chateado ali, porque é uma sorte, qualquer medalha na Olimpíada é um privilégio para pouca gente que você tem que respeitar, sabe? Não dá para você não ser grato. É claro que você sempre quer, mas qualquer medalha é muito relevante, porque você tem 15 ali com chance de medalha, né? E a outra coisa foi essa, eu acho que é uma frase que fica na minha vida, assim, nada lo merece mais que tu. Aí a pergunta é, porra, por quê? Como é que eu faço
de fato merecer algo que um cara como ele merecia e não teve também, sabe? Então acho que isso também trouxe muitas reflexões para mim. Não, isso que você falou é uma coisa que eu sempre fico pensando muito, assim. Quando eu vejo a Olimpíada, eu vejo que o cara ficou em terceiro lugar e, ao mesmo tempo, não é como muita gente fala, não, porque perdeu, mas ganhou, mas perdeu. E, tipo, como aquilo fosse algo ruim. Eu vejo muita gente falando, não merece, pô, bronze não vale de nada. O brasileiro é muito ignorante, né, cara? Assim, a cultura esportiva do Brasil, vocês aqui têm um poder gigante, né, para tentar contribuir para melhorar isso. Eu começo a descobrir esporte competindo fora, porque a gente tem uma cultura de que só o campeão tem valor, né? No Brasil, normalmente, são dois esportes, o futebol e o que está ganhando medalha, né? O que está ganhando competição, que vira a bola da vez. Já foi o tênis, agora está sendo o surf, vai variando, né? E eu me lembro que o primeiro mundial que eu fiz, eu era júnior, lutei um mundial adulto e disputei medalha. Eu perdi na semi, fiquei em quinto na competição. E saí muito chateado. Eu me lembro que eu fui disputar a medalha de bronze, o Geraldo estava comigo, falou alguma coisa, eu falei, nem aí, pô, bronze, quinta, tudo mesmo, já perdi. E acabei perdendo a luta, uma luta dura, perdi na bandeira, mas saí sem medalha, porque eu tinha essa cabeça impregnada pela cultura esportiva do Brasil. Aí logo depois eu vou treinar na Europa. Por que você não dá aula no polo de Rocha Miranda? Vamos entrar numa briga aqui, né? Vamos lá, você tem razão. Cobrado. Tá certo. O Reação hoje, ele tá com 11 polos, né? Então a gente tem no Rio a sede na Rocinha, a gente tem Rocha Miranda, a gente tem R9, a gente tem alguns lugares aqui, tem Tubiacanga, tem Cidade de Deus. Eu tô sempre na Rocinha ultimamente, aí eu apanho de todo mundo, porque eu não tô indo... Eu vou lá, acho que semana que vem, no Rocha Miranda, tá? Tá marcado lá pra gente ir. Mas a real é que a gente tá fazendo essa mega obra na Rocinha. Eu fui morar do lado ali da Rocinha, moro em São Conrado, 40 segundos de bicicleta da sede. Eu acabo indo muito mais lá. Inclusive na R9 eu não estou quase indo, né, Jéssica? Para falar que não é uma coisa pessoal. Mas eu estou muito na Rocinha porque todo o back-office do Reação fica na Rocinha. Então de lá que sai. Mas é uma falha muito grande minha que eu tenho que melhorar. E não só eu, né? O nosso time ali dos coordenadores, mas vamos melhorar. Mas eu estou acompanhando tudo sem lá. rachar o elenco, calma. Exato. Você gostou do espaço novo? Está funcionando lá? Lá na quadra? Ficou maneiro, não ficou? Quer dar um sotogário no tio? Pode dar bronca mesmo, você tem toda a razão. Aí tem uma ciumeira ali da galera. Tem, né? E da garotada você tem, mas tem a ciumeira dos professores ali. Que não comigo, mas do back-office ali, da galera dos coordenadores. Mas eles estão certos. É que eu sempre quis acompanhar ele, porque eu mesmo não fazendo judô, eu sempre acompanhei o judô. Eu sempre via. Quando eu era pequenininho, eu já vi ele competindo. Aí era um sonho meu conhecer ele. E esse sonho se realizou. Olha aí, cara. Muito bom. Mas ó, vou te falar. Eu queria saber qual é o seu time. O melhor das Américas até a próxima edição da Libertadores. Quem é o melhor das Américas até o final dessa Libertadores? Fluminense? Claro, pô. Fluminense, né? Pensei que ele respondeu Botafogo. Ele joga em volta aqui, ó. Hoje, até a próxima final da Libertadores, o campeão é o Flusão. Perfeito. Um mêsinho só. só. E você, qual é o teu time? Fluminense. Tá certo, olha só. Sabe tudo, porra. Vamos botar isso na troca de faixa para ganhar mais um grau. Essa coisa do que você falou do futebol, você acha que é puramente uma questão da mídia mesmo? Uma questão de o judô ser algo tão intrínseco? Tio, Desculpa. como você conseguiu chegar ao judô? Eu cheguei ao judô mais velho que vocês. Qual é a faixa que vocês estão, cada um? Eu tô da cinza. Na idade de vocês não era nem faixa invisível, porque eu não fazia judô. Eu entrei no judô só com 13 para 14 anos. Aí eu entrei porque eu apanhava na escola. Eu falei, caramba, eu tenho que aprender a lutar. Eu achei que eu ia fazer judô para aprender a lutar e bater nos garotos que me batiam na sala de aula. Aí eu acabei aprendendo. O que a gente aprende com judô? Pode brigar? Não pode, né? Eu acabei aprendendo a me defender, ó, na lábia. Aí fui gostando tanto de judô que comecei a treinar para ser da seleção brasileira um dia, que nem a Jéssica. Já é, então. Essa sempre foi a minha ideia, seguir o espaço dessa galera. Quem te botou assim, tipo, no judô? A minha mãe, ela que achou uma vaga e aí eu resolvi ir pro caminho do judô. Quem te botou no judô? Quem me botou no judô na época, eu fui porque o meu irmão fazia. Meu irmão é mais novo que eu. Então eu fui seguindo os passos do meu irmão. A minha mãe deu a maior força. Aí depois o meu pai se apaixonou pelo judô. Meu pai, ele ia assistir todo o treino quase. Mas meu pai sempre foi aquele pai quieto. Nunca foi de pressionar. Ele gostava muito.
Então ele voltava do trabalho, ele ia assistir o treino e depois a gente ficava conversando sobre treino e eu ia para a competição com ele. Então eu passei a vida inteira tendo meus pais muito perto de mim, me apoiando. Você começou o judô com 13, 14 anos. Qual foi o seu diferencial para chegar a ser um atleta olímpico, um medalhista olímpico? Porque, teoricamente, é tarde para o judô, né? A Jéssica tá treinadinha aqui, né? Não, ela ali, ela é comunicadora, você já percebeu, né? Já percebi. Que ela tem um talento ali pros dois. Já que a gente já pode deixar o currículo aqui depois. Já, pô? Não existe muita mágica, né? Eu acho que, em teoria, a fórmula é parecida para todos. Primeiro, com quem eu tô, né, nessa história. E eu sempre estive com pessoas muito especiais. O Geraldo, logo depois o Paulo. E outras que foram chegando, né, que foram trazendo muita força, né? O Sensei De Luca, que eu falei que morreu na época da seletiva da Olimpíada, o próprio Pimentel, que a gente trabalhava com o Paulo Flavinho. Depois eu tive sempre muita gente legal. Essa pergunta que ela fez é interessante, porque existe uma discussão muito grande no esporte, eu acho que até na arte, que é essa discussão da insistência de você aprender, de você continuar, e do dom. Você acredita no dom? Eu acho que no judô, a Jéssica tem uma família que são 1, 2, 3, 4, são 5 faixas pretas, né? 6. Peraí, Osvaldo, Anderson, Igor, você, Carol, e a Gabi vai chegar daqui a pouco. Você faz 6 faixas pretas na família. Eu acho que quem chega é quem tem mais tolerância a lidar com frustração. Eu acho que essa é a primeira coisa que faz muita diferença. Isso, eu ter começado tarde foi muito bom, porque eu criei uma jornada assim no início de perder com frequência. Então eu acho que eu lido bem com derrota. Ninguém criou gosta. uma casca, criou uma maturidade. Criei mais. Né? E estava com as pessoas boas, certas comigo, né? Eu colei, porque não adianta só você ter vontade, né? Ter vontade, capacidade de enfrentar momentos que você não esperava, né? Como você acorda no dia seguinte, mas você está com as pessoas certas. Eu tinha essas duas coisas. Porque existe uma coisa que a pessoa cria uma indisposição por não ganhar, como você falou, e aí, por isso que eu até perguntei, eu sou ruim, né? E no judô eu acho que é uma coisa muito de tentar errar, acertar, cair, como você falou. Brilho e sangue no olho na vitória, mas na derrota também, né? Como é que eu me comporto no dia seguinte de uma derrota? E eu sempre me comportei muito bem. No sentido assim, eu sempre fiquei bastante bravo. Às vezes eu acho que isso é um indicador de um caminho ruim. Quando o atleta perde, 15 minutos depois ele já está rindo, está tranquilo. Eu ficava revoltado, mas ao mesmo tempo eu ficava estudando o que tinha acontecido. Eu não queria voltar igual no dia seguinte. Eu sempre tive isso muito fortemente aqui dentro, assim. E tinha pessoas, que também é outra coisa importante, né, que faziam com que eu me sentisse relevante, ganhando ou perdendo, eles estavam ali comigo. Né? O Geraldo, acho que ele sempre valorizou esse meu jeito de reagir rápido e falar alguma coisa. Tanto que a palavra que eu mais ouvi do Geraldo no meu começo de carreira foi paciência, paciência, paciência. É legal você falar que você teve muitas referências, mas se tivesse que pensar o seu ídolo, tem um cara que você fala, pô... Eu posso falar o seguinte, pessoas que se não existisse, eu não existiria como atleta, né? Seguramente é um combinado de um monte de gente, né? Mas especialmente o Geraldo, porque o Geraldo te ensina a sonhar grande, ele fez esse papel comigo, desenvolver a habilidade de ver primeiro, sabe, antes dos outros, que o atleta tem que ter. Se você esperar o outro acreditar, talvez você nunca chegue em lugar nenhum, você tem que acreditar antes dos outros. E ele é especialista em fazer você ver antes. Aí o Paulo Caruso, esses dois foram os mais importantes por tudo que representaram para mim, sabe, o tempo que ficaram comigo e muitos outros que estiveram juntos, assim. Eu tive o privilégio de ter uma família sempre me apoiando, então isso faz diferença pra caramba também. Tu falou que seu pai é muito ligado à sua jornada, né? Eu até fiquei curioso como você falou que ele é físico. Meu pai é físico nuclear, meu pai é um... E aí ele analisava as suas lutas? Meu pai, assim, meu pai, minha mãe e meu pai, eles sempre tiveram comigo, com meu irmão, uma participação, assim, de apoiar entusiasmo, sabe? Seja ele onde for. Sempre tiveram essa característica. Eu nunca fui, e ao mesmo tempo criar uma educação pra gente, que a gente sempre foi muito responsável pelo sucesso ou fracasso nosso. A gente nunca teve essa cultura de terceirizar um ou outro. A gente nunca ganhou prêmio porque tirou uma nota boa na escola, nunca ganhou uma bronca por tirar uma nota ruim. Mas de alguma maneira eles conseguiram fazer com que ficasse claro que aquilo era responsabilidade nossa e ponto. Sim. Né? Dá valor às conquistas ali, ao processo. Eu acho que fez a gente entender desde cedo que a gente tinha que correr atrás e que a gente tinha que ter meta, objetivo. Perfeito. E a gente que era responsável pelo que acontecia depois.
E o meu pai, ele talvez tenha essa característica analítica, né? Físico nuclear, cara, pô, que assiste luta, acaba ficando, tem um olhar assim. E ele gostava muito, filmava, então a gente via com muita frequência a luta. Uma das minhas características talvez mais importantes como atleta eram em relação à estratégia. Eu sempre fui extremamente estratégico. Sim. Quando eu estudava muito algum atleta, a chance de eu ganhar era muito grande, porque eu conhecia mais ele do que ele mesmo. Eu assistia eu devo ter assistido lutas minhas do Thiago Camilo pelo menos umas 200 vezes. Então chega uma hora que você começa, ele piscou, você sabe que ele tem o cacuete, quando ele faz isso ele vai entrar para cá. Então você começa a perceber que você pode olhar para determinadas coisas que jamais uma pessoa que não tivesse estudado aquele atleta teria percebido. Queria aproveitar aqui esse diálogo com a criançada para te perguntar, isso tudo que você falou da importância de saber perder, de saber se frustrar, como vocês fazem para passar esses valores para elas, e não só para as crianças do instituto, mas para a sua criança, porque você, 1 ano e pouco atrás, virou pai, né? Cara, é um baita desafio, né? O Tomás está com 1,8 e para mim sempre foi sobre criar uma educação que ele se perceba como protagonista, sabe? Então, eu dou um exemplo assim bem simples, mas se o Tomás cai no chão e começa a fazer manha, ele tem que levantar para ganhar um abraço. E a gente fala, levanta que o papai te dá um abraço, mas eu não vou e tiro ele do chão. Para ele ter uma atitude de ele tá enfrentando levantar aquilo, por ele sabe? mesmo, né? Obviamente se não tivesse machucado de verdade, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa criar lacunas para criar desejos para a criança ou para seja quem for, né? Se a criança tem tudo, ela não cria desejo por nada, não cria brilho no olho por nada. Você lembra mais ou menos com quantos anos você participou do seu primeiro campeonato no judô? O meu primeiro campeonato foi logo depois que eu comecei. Eu era faixa branca, eu tinha 14 anos, era uma competição de branca a laranja e eu fiz a final. Eu perdi na final e saí muito chateado. E tinha um sensei, que era o professor Jair Hilário, que ele viu que eu estava muito chateado, que, como eu falei, eu lidava com a derrota bem, mas para mim lidar bem com a derrota é ficar brabo. E aprender de alguma maneira o que aconteceu ali. Não é lidar bem, eu ficava tranquilo. Eu ficava brabo e pensava logo para onde eu vou depois do que aconteceu aqui. Canalizar aquilo. Né? E tem que remoer, sofrer ali, mas com um olhar para frente, né? Síndrome da próxima luta. E aí esse sensei, que era o árbitro da luta, falou para mim, para minha mãe, que um dia eu ia chegar na seleção. Aí toda a competição que eu ia, ele falava isso. E foi um dos primeiros caras que eu me lembrei, o sensei Jair. Quando eu cheguei na seleção, fui lá agradecer, falei, poxa, sensei, você estava certo e tal. Eu entrei com 19 na seleção, então, alguns anos depois, a profecia, aí o pessoal do judô chama ele de profeta. Como é que era para você ouvir isso tão rápido, tinha acabado de começar e já ouvi um sensei te dizendo que você ia chegar na seleção? Você acreditava, levava a sério? Nessa época dele, não. Aquilo ali é consolo do perdedor, né? Pro consolo do perdedor. Mas eu fui desenvolvendo uma confiança, não sei se confiança é a palavra certa, porque eu perdia muito, mas o meu técnico era um cara, assim, bizarramente otimista, o Geraldo é assim. E ele trata todo mundo como campeão olímpico. Ele está tocando polo do Rio Grande do Norte, do Reação. Mês retrasado teve um brasileiro aqui, ele trouxe um aluno, o Léo. O Léo tem 13 anos. Fui sair para jantar, eu, ele e o Léo. Ele tratava o Léo como se o Léo fosse o Aurélio Miguel. O Léo lutar no dia seguinte, faixa amarela. E eu ali achando o máximo aquilo, me lembrando como ele me lidava comigo. Também faixa amarela. Né? Ele trata com uma seriedade o atleta, não importa a idade, não importa o momento, sempre com essa perspectiva de que você pode ser um medalhista olímpico. Como eu sou novo, eu já participei de campeonato quando eu tinha 2 meses, né, de treino. Aí eu ganhei a primeira luta, né, no Interreação. Aí cheguei na final e perdi. Aí eu fiquei muito chateado, fiquei com raiva, mas respirei fundo e pensei assim, cara, eu sou novo, eu posso melhorar cada dia mais e um dia eu vou chegar na final e vou ganhar. Aí eu sempre que eu vou treinar, eu tenho esse objetivo, chegar na final e ser campeão. Aí eu treino sempre com esse objetivo. E como é que você vai lidar se na próxima competição você chegar e perder logo na primeira? Como é que você vai lidar? Vai ser difícil, mas sempre tem um propósito. Um dia eu vou conseguir chegar. Na final eu vou ganhar. Se naquela vez não foi, na outra pode ser. Você tá com quantos anos? 10. Olha aí, a maturidade precoce. Se eu tivesse o mental dele, eu tava rico já.
Exato. A realidade é Mas essa. tem um aluno nosso muito legal, que a gente fez um jantar do nosso instituto mês passado em São Paulo. E a gente levou alguns exemplos de atletas que se transformaram, enfim, que são referências. E foi o Rafael, né? O Rafael foi um atleta nosso que não foi de seleção brasileira, mas é um cara espetacular. Ele se formou agora, terminou mestrado em engenharia na UERJ. E aí ele conta uma coisa que é muito simples. Ele fala, quando você treina 1 ano para uma competição, tal, você chega lá e perde na primeira luta em 30 segundos. Quando você vive isso, você no dia seguinte você acorda, bota o kimono na mochila e vai treinar, você está preparado para enfrentar o mundo. Então, assim... É legal de falar isso, que até responde a pergunta que a gente fez lá no início sobre a formação do judô para o ser humano. Assim. Eu acho que é algo muito intrínseco, né? Lá a gente tem um currículo consolidado, tem uma matriz pedagógica que vai conversar de forma diferenciada para cada faixa etária, mas basicamente a cada 2 meses a gente tem ênfase num valor. Coragem, humildade, respeito, responsabilidade, superação e solidariedade. Sempre numa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar. Né, que o nosso, digamos, modelo do que é um caminho bem sucedido, né, de sucesso, é formar alunos, né, e alunas que tenham não só, digamos, performance, mas tenham também essa preocupação de compartilhar o crescimento, né, e criar uma sociedade. A gente brinca, a gente tenta ser mais que um projeto social, um projeto de sociedade, onde todo mundo olha para o lado com frequência. Né? Então, é um modelo de filosofia pedagógica que é o que a gente tenta fazer lá com todos eles. E uma coisa que eu reparei que é muito bom, que é o quanto você fala, né? E eu também falo, então esse programa vai ter umas 3 horas. Então, editor, desculpa aí, galera. Não sei quem vai editar, mas ó, vai ser ruim. Faz parte. Como é que foi esse lugar para você cair para a comunicação, assim? Porque depois você se tornar jornalista... Foi só, na verdade eu me formei em Direito, né? Quando eu era atleta, eu tive alguns convites para fazer. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma participação como comentarista foi no Mundial do Egito de 2005. Eu tinha medalhado na Olimpíada de 2004, 2005 eu tenho uma lesão e não vou para o Mundial. Aí me chamam para comentar. E foi uma experiência para mim incrível, porque eu vi 2 grandes amigos medalhando. O João Derli foi o primeiro campeão mundial do Brasil e o Luciano Corrêa, medalha de bronze. E o Luciano, cara, enfim, eu adoro os 2. Então, de alguma maneira eu me senti vivendo com eles aquilo ali, porque você acaba virando a trilha sonora principal da vida deles, né? O comentarista, o narrador, você vai ouvir aquilo ali pro resto da vida. Não, então é interessante o que você falou, que você é um cara muito observador, né? Então isso deve ter somado muito ali no... Porque além de observador, você também tem essa coisa da família, né? Eu sinto que o judô tem muito isso, esse lugar de abraçar. Então junta essas 2 coisas que eu acho que se torna algo harmonioso para quem está comentando. Para mim foi assim, foi uma experiência que eu não esperava que eu fosse curtir tanto. Não queria fazer mais durante um bom tempo, porque eu ainda era atleta, mas no Mundial seguinte, né, porque o Mundial era de 2 em 2 anos, eu estava em primeiro no ranking mundial, eu fui para os Jogos Pan-Americanos e quebro o braço, estouro o braço lá. 1 mês depois teria o Mundial, que eu ia fazer uma seletiva com o Thiago para ver quem ia. Eu estava muito bem aquele ano. Eu acabo não podendo ir, sobra uma vaga para comentar. E aí eu vou comentar. O Thiago, inclusive, é campeão ali. Ali foi uma situação para mim muito dura, porque eu estava comentando o meu grande adversário sendo campeão e percebendo que a minha vaga para Pequim no ano seguinte estava ficando mais longe. Né? Então ali tem uma mudança importante na categoria no Brasil. Podia ser você ali, mas ao mesmo tempo eu tive uma oportunidade que foi deixando essa porta mais aberta. E quando eu fui, no meu final de carreira eu tive uma lesão grande no joelho, que eu parei 7 meses, fiz 4 cirurgias. E isso há 1 ano da Olimpíada de Londres. Eu achei que eu ia ser campeão olímpico em Londres, que estava escrito nas estrelas. Eu nasci em Oxford, mas nasci na Inglaterra, lá. Mas não estava escrito. Eu tive essa lesão e na última internação que eu tive, eu peguei uma infecção hospitalar, eu tinha 2 bactérias aqui. O médico falou, cara, você está com uma combinação ali que tem 50% de letalidade. Ou você entende a gravidade do que você tem, ou você está correndo risco, né, de perder a perna, perder a vida. Que isso? E aí eu fiquei quase 1 mês no hospital, internado, antibiótico na veia, e quando eu saí eu comecei a ver que a vaga olímpica já era um sonho distante. E nessa mesma época a Globo começou a me chamar para fazer o piloto de um programa chamado Corujão. O Tandy fazia, o Tandy ia para o Esporte Espetacular e eles queriam manter a ideia de ter um atleta, um ex-atleta lá. Aí eu fiz um piloto, 2, 3, aí no terceiro eles falaram, Flávio, queremos você, mas aí você vai ter que decidir se você vai se aposentar ou não, porque o programa é sexta-feira, 1 da manhã. Eu consumi, excelente. Você consumia? Pô. Eu acompanhava, eu sempre tive insônia, né? Então, assim.
Se me acompanhar. É divertido. O meu maior desafio foi quando eu derrubei a pessoa e ganhei. Qual foi seu maior desafio? Quando você derrubou quem? Quando eu derrubei alguma pessoa, aí eu ganhei. Ah. Qual foi seu maior desafio? Meu maior desafio? Algumas pessoas que eu derrubei foram muito desafiadoras. Deixa eu Sério? pensar aqui qual foi. Sério? Deixa eu pensar aqui qual foi o meu maior desafio no judô. Eu tive um que foi legal, assim, porque essa coisa que a gente ouve, né, da força mental e tal. Eu vivi uma experiência nos Jogos Pan-Americanos de 2003. 6 semanas antes, eu tive uma lesão no joelho, treinando com um japonês na França. Eu tive uma lesão no medial e eu tinha que ter 6 semanas sem praticamente botar o joelho no chão para cicatrizar. E aí eu até acionei na época o reserva, falei, ó, vou tentar, mas fica preparado. E eu fiquei 6 semanas sem treinar, sem botar kimono, mas fazendo fisioterapia, musculação o dia inteiro, nadando, tudo que eu podia fazer, e fui pro PAN sem ter treinado, assim. Eu fui botar o pé no chão mesmo, fazer um exercício um dia antes. E eu ganhei, assim, foi a competição mais fácil, talvez, que eu tenha feito, assim, de estratégia. Eu fiquei tanto tempo fazendo estratégia, plano A, B, C com cada um. E ali eu acho que eu entendi que Tudo o funcionou judô com não é clareza. cíclico, é diferente da natação e futebol. É que é uma coisa muito ruim, né? Para eles e boa pra gente. Natação, você sabe qual é teu tempo. Atletismo, esporte cíclico, não tem muito como você fazer mágica. Se você faz 2 minutos e 37, o campeão faz 2 e 5, você não vai ser campeão olímpico. Sim. No judô você pode ganhar, mesmo do cara melhor. Então é mais, você pode sonhar maior, né? É o xadrez, né? E essa competição me ajudou muito a respeitar essa capacidade que a gente, quando está focado, estudando, você pode fazer algo mesmo sem treinar. Quais os objetivos que você ainda tem na sua vida? Pô, tem tantos, né? Fluminense campeão mundial? O Fluminense campeão mundial. Agora ano que vem, 2025, né? Eu já vi que os times que estão lá não são difíceis da gente ganhar. Sim. Real Madrid. Quem é Real Madrid? Quem é Manchester City? Vamos ganhar. Do Brasil, então, nem se fala. Eu não sei se você vai lembrar, mas no meu primeiro campeonato, você tava lá, você lembra? Aham. Aí, você lembra que eu tirei uma foto lá de primeiro lugar e que eu chorei muito, muito, muito? Eu lembro, lá no pod, né? Foi mó legal, né? Foi muito maneiro. Fiquei muito feliz. E onde é que você tá guardando aquela medalha? Eu tô guardando num armário. Sabe o que eu fazia lá na casa que eu morava? Eu, como comecei o judô tarde, eu tinha muita vontade de ter medalha, que meus amigos tinham um monte de medalha e eu não tinha nenhuma. Aí eu comecei a botar um quadro de medalha e botava uma medalha de cada vez. E como eu tinha muita vontade, eu tinha um carinho especial por medalha, eu tenho até hoje as medalhas na ordem. Então, sei lá, tem 250 medalhas, não sei quantas tem, mas uma do lado da outra. Então eu sei que a primeira foi essa, a segunda, a terceira, a quarta, até a última medalha está lá no quadro. Você sabia que o meu pai, ele é faixa roxa? Ele vai começar a treinar de novo, porque ele era um atleta, só que aí ele parou de fazer judô porque ele teve que ir para a escola e trabalhar. Aí, como ele ficou mais velho, aí o sensei lá do Reação, ele falou pro meu pai que ele podia dar um treino extra, né, pra ele. Aí o meu pai foi lá e ele tá tentando encontrar um kimono e uma faixa pra ele treinar. E ele também, ele me apoia muito. Ele Você tá me fazendo um leva pitch pro pra gente judô. dar um kimono pro teu pai. É isso. É isso. Entendi. Vamos falar depois, então. Tá me vindo uma vontade de... Tem que pegar a preta ele, né? Pra vocês dois serem faixas pretas, né? Do lado do Instituto Reação, é voltado só para crianças ou tem outros projetos paralelos? Não, lá a gente tem, assim, o caminho potente, como a gente gosta de falar. A criança pode entrar com 4 anos, a partir de 4 anos, e ela tem uma jornada no tatame e em sala de aula. Da jornada do tatame da sala de aula, a gente está falando de 4.500 alunos, mais ou menos. Perfeito. A gente tem um grupo que vai para pré-equipe e, eventualmente, para a equipe. E no programa de sala de aula, tem um grupo que pode ter bolsas de estudo, escolas e universidades particulares. E no final dessa jornada, a gente tem o programa Reação Conecta. A gente conecta com o mercado de trabalho. Só que até hoje as pessoas acham que o Reação é um projeto de judô na Rocinha. O judô é um pedacinho do Reação. O Reação é um programa de transformação humana mesmo, assim, que tem várias... A ideia é como é que a gente gera repertório para cada um fazer uma boa escolha. O problema quando a gente fala de Brasil, de mundo, é que as pessoas normalmente não têm
o repertório adequado para poder fazer devidas conexões e fazer uma boa escolha. Ou seja, por uma falha na formação, na educação na escola, de não ter qualidade, ou por não ter tido uma educação do ponto de vista de habilidades socioemocionais adequadas. Então, o que a gente tenta fazer é fornecer esses dois caminhos com bons repertórios para eles chegarem lá com 19, 20 anos, 18, sei lá quanto, vai fazer as decisões importantes da vida, estarem preparados. É que eu ia falar sobre o Reação, como ele transforma as famílias, né? Minha família passou lá pelo Instituto delas. Também fez reação com elas também, né? Minha mãe também fez reação com elas e minha família toda passou pelo Reação e ele transforma as vidas. Não só na parte de alto rendimento, que todos eu e meus irmãos fizemos parte do alto rendimento, mas também na parte de educação. Eu e minha irmã fomos as primeiras a ser formada da família. Ninguém na minha família tinha faculdade e hoje eu e a Carol somos formadas, pós-graduação também, fez curso de inglês, tudo pelo Reação. Então, e tem essa parte de pós-carreira. Minha irmã já parou, não é mais atleta de alto rendimento e agora ela está como CC da pré-equipe. Então, o Reação realmente transforma vidas e não só pensando no esporte como alto rendimento, ele transforma para a vida mesmo. Então, sou muito grata, eu e minha família, muito grata ao Instituto. A gente quer, pô, essa família vale ouro, cara. E é até legal. É muito incrível para você ver isso, né? A coisa funcionando na prática, você deve ver muita gente o ano inteiro. Mas a gente, assim, é porque às vezes as pessoas acham que isso... Obrigado pelo agradecimento, Jéssica, mas na verdade eu que tenho que agradecer e é uma mão de... É uma via de mão dupla, né? A gente... Alguém falou uma vez, pô, você não precisava, você não fazia, né? As motivações que a gente tem que nem sempre são as mesmas que as pessoas imaginam. No Reação muda a minha vida o tempo inteiro para melhor, eu aprendo pra caramba o tempo inteiro, é uma satisfação gigante, uma conquista da Jéssica, eu acho que é uma conquista nossa também, como vice-versa, a gente está no mesmo barco. E a Jéssica, que é uma atleta, porra, uma das maiores atletas do Brasil, né, já foi quinto no Mundial Adulto, vice-campeã mundial júnior, campeã mundial militar, enfim, uma super atleta, está vivendo uma experiência muito legal na família, que provavelmente vocês vão ouvir falar, né? Fala da tua irmã, a nova Pereira aí da Jéssica. Sua família toda só tem casca grossa. A Jéssica, até agora, é que teve os melhores resultados, mas tem uma concorrência agora, né, Jéssica? Sim, a minha irmã tem 14 anos, já é bicampeã brasileira, bicampeã pan-americana, vai para o terceiro pan-americano agora. Então, a expectativa é que ela me supere, porque a gente sempre quer que a geração seja melhor que a que já passou. Então, a expectativa é alta, a gente vê um futuro para ela, espero que ela esteja nas Olimpíadas e ela está trabalhando muito para isso. Eu acredito que ela tem grande potencial de chegar lá. Não, a gente depois a gente vai mostrar que a gente soube dela primeiro aqui no lance. A Gabi é sinistra, cara. A Gabizinha hoje no Reação, pô, é o maior talento feminino ali da galera. Tem muita gente boa, mas é assim, é uma atleta e tem uma família maravilhosa por trás, porque ela é uma atleta que me preocupa no seguinte: quem sempre ganha, pô, a Gabizinha sempre ganha, cara, é bizarro. Vai perder algum momento, né? Acho que 2 anos sem perder uma luta. Entendi. Quando sempre ganha, a frustração é maior. Essa é uma preocupação que eu sempre tenho, especialmente quando você tem pai chato. Sim. Eu tenho um garoto fenômeno, uma menina fenômeno, ganha tudo, aí quando perde ela tem uma pressão tão grande de casa, só que ela tem uma família maravilhosa por trás. Sim. A Reação também está lá, enfim, mas a família é muito especial. E ela em algum momento vai perder, né? O que você falou que era mais fácil para tu, né? Você tem que saber lidar com... mas é um fenômeno, irmão. Não, assim, pode anotar aí, galera do lance. Gabriela Pereira, sim, a gente está falando dela na próxima Olimpíada, acho que ainda não, né? Mas quem sabe, né? É nova ainda. Na outra já... Quem sabe. Mas 2032, ela está no projeto 2032, que a gente vai falar sobre isso depois. Está reorganizando. Aí tem o 2028, 2032, para dar uma mudança. Ano que vem, se Deus quiser, vai ser um ano... Chega de obra. A obra, se Deus quiser, vai estar pronta. A obra está... É tão grande a obra que a gente está fazendo na Rocinha, que está atrapalhando muito o nosso fluxo lá, com o Olímpico, agora a tua irmã lá com o PAN, não está legal. Mas se Deus quiser, ano que vem a gente zera isso. E numa história assim, vai ser a Kodokan Tupiniquim. Kodokan é o lugar principal do judô no Japão, onde foi fundado, que é um prédio gigante. E outras proporções... Tupini, gostei das aspas. Eu acho que vai ser, cara. Vai ser. Acho não, tem tudo para ser um lugar muito emblemático, assim, do judô mundial até. Incrível. A gente está falando perguntamos, né, se adulto pode entrar lá e tal. Tem alguma situação que algum judoca que você não conhecia, te viu na rua e falou, cara, vamos eu e tu agora? Cara, eu acho que eu tenho um estilo de ser muito tranquilo, assim, né? Sim. Eu não sei se... Mas eu acho que talvez isso dê uma intimidade pro cara falar, pô,
Não é combate, não é briga, já é só para me provar. Até lá na Rocinha já teve situação quando a gente entrou, de irem lá meio que numa de desafiar o professor. Aí eu colocava na frente e falei, cara, beleza, mas vamos treinar. E sempre numa cultura amistosa. Sim. O jiu-jitsu, quando eu começo, e o Rio de Janeiro era uma terra de ninguém, era bang-bang aquilo ali. Toda festa tinha briga. O judô sempre foi a Suíça. Sempre foi um lugar que não brigava, tinha uma rivalidade da luta livre com o jiu-jitsu muito grande. Sim. E a gente era um lugar que você as portas pegou no eram auge abertas. disso, né? Peguei no auge. Até uma coisa que me ajudou muito, eu cheguei a lutar 2 competições de jiu-jitsu, um brasileiro e um estadual. E depois eu não lutei mais, porque eu percebi que se eu lutasse eu não ia poder ter portas abertas em todos os lugares como eu tinha antes. Porque se você fosse visto, percebido como um adversário, você começava a não poder treinar em tudo que é lugar. E aí eu optei por não competir mais e receber todo mundo para treinar comigo ou treinar em todos os lugares. Então isso foi muito bom, porque eu treinava com todos os melhores de todas essas modalidades. Do jiu-jitsu, a luta olímpica, o wrestling. Então eu estava sempre me desenvolvendo com eles. Sim. Agora eu nem me lembro a pergunta que você fez agora. Já falei que, eu ia falar se a galera te chamava porrada na rua. Cara, às vezes tinha uma coisa assim, direto tem alguém. Até hoje é engraçado, né? O pessoal. Eu já tô mais velho, né, cara? Mas eu ainda treino, mas eu. Não pode subestimar também. Mas eu não tenho mais o fighting spirit, né, que você tinha quando era garoto. Mas muitas vezes você sabia que o cara ia lá treinar para te medir. Né? Sim. Isso é natural da luta, né? Quando eu ia treinar lá fora, você tem que até. Jéssica sabe disso. Você vai treinar com um coreano campeão mundial. Sim. Pô, você tem que lutar, mas ao mesmo tempo tem que segurar um pouco, porque você vai lutar com ele no final de semana e de repente ele dá uma paulada na tua orelha, você esquece tudo e começa. Sim. Né? Então, o mental muda, né? Mas ao mesmo tempo eu comecei a ganhar confiança, falei de um coreano não por acaso, ou por acaso, ato falho, mas... Eu também vi uma coisa aqui, me fala. A primeira competição importante que eu medalhei foi um grande slam na Alemanha, eu tinha treinado com um coreano campeão mundial, eu tinha batido nele a beça no treino. Aí eu falei, pô, esse cara aí dá pra ganhar. Aí eu fui na competição, peguei ele na sei lá que luta e ganhei dele. Mas eu ganhei confiança, esses treinamentos, que a gente perdeu isso. O Brasil, antigamente, tinha grande slam aqui, tinha mundiais sediados aqui, o Brasil parou de sediar qualquer evento. Então isso é muito ruim, porque a galera vinha treinar com a gente, hoje não vem mais. A gente sediou a Olimpíada 2016, então durante anos todo mundo vinha para cá para treinar no país olímpico, a gente tem que resgatar isso. Uhum. A gente conversando aqui, tô reparando que você tem um repertório de língua, né? Tu fala inglês, português, jogou um espanholzinho agora há pouco. Cara, eu na verdade, eu me formei em francês, que já estou meio capenga, mas fiz. Espanhol também, e inglês eu nasci lá também, né? Então, mas já perdi. Saudade da Inglaterra? Não, a minha relação com o idioma tem a ver com a minha experiência nos Estados Unidos, porque eu vim para o Brasil com 2 anos, aí dos 9 aos 11 eu morei fora de novo, eu morei em Berkeley, na Califórnia, e morei 6 meses em Oxford, mas eu primeiro morei em Berkeley. Então eu fui para Oxford com sotaque americano, que eu já perdi, mas eu falava que nem americano. Sim. Meu apelido na escola era Yankee. É mesmo? Eu tinha nascido na Inglaterra, mas o apelido era Yankee. Em função do meu sotaque. E tu falou que eu gostei muito Beatles, dos Estados Unidos na época. Aí meu pai, porque eu nasci na década de 70, né? Os meus pais na época, 75, você está falando aí de Elton John, os Beatles ainda. Então eu acho que eles consumiram Cat Stevens, eles consumiram muito. Ídolo na música seu Rolling quem? Stones. Ídolo na música. Qual que é? Ídolo na música seu. Cara, assim, Beatles é batido até, mas não tem como não mencionar Beatles, John Lennon, aquela escola, né, aquela galera. Mas eu gosto muito de Cat Stevens, gosto muito de... Oasis não te pega, não? Também. Mas essas mais pra frente, eu gosto muito de Strokes, que é mais que eu gosto muito. Flávio Canto é indie alternativo. Um pouco assim. Faz tanta coisa, cara, que eu gosto. Muita referência. Eu gosto de Bee Gees, por exemplo. Bee Gees. Beach Boys. Eu te vejo dançando Bee Gees. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa experiência teve muito tempo na Rede Globo, né? Chegar na Cazé TV esse ano, foi uma mudança muito grande de áreas? Você sentiu que é outra dinâmica? Como foi esse início lá? Cara, foi uma coisa, para mim, muito legal, assim, de voltar para a faixa branca mesmo, né? Sim. O Corujão já tinha uma dinâmica mais divertida, assim, eu sempre fui, eu acho que eu nunca fui um cara que gostou de TP, por exemplo. Não só nunca gostei, como eu nunca soube fazer bem. Eu não acho legal, assim. Então, por exemplo, eu fiz esporte espetacular um tempo. Foi um lugar que eu não me adaptei. Eu acho que... É muito duro a parada? É porque é um programa de matérias. Você tem um espelho ali, você sabe que você tem X segundos entre uma e outra. Então, você não tem muito como
ter independência ali, porque senão você quebra o espelho previsto para o programa, das matérias, né? Então você tem que chamar uma matéria. E agora vamos ver o que aconteceu com a fadinha do skate, que veio de Imperatriz do Maranhão, babá. Aí você tem que pagar o intervalo. Se você falar mais do que o combinado, corre o risco de cair a matéria e você tomar um esporro, né? Sim. Então eu sempre Então, gostei mais dos programas. Né? Para mim, isso que a gente está fazendo sempre foi o que eu gostava de fazer. Tanto que você viu que se deixar, eu começo a entrevistar. Se quiser vir mais vezes, até para entrevistar alguém. Eu adoro falar com as pessoas. Eu gosto muito de gente. Então, eu gostava de fazer o Corujão, depois eu gostei de fazer os programas que eu fiz na Olimpíada, Balada Olímpica, que eram programas normalmente mais tarde, né? Ou 1 da manhã, que aí você tem mais liberdade. Você tem menos rigor ali, ele é menos engessado. Sim. E aí falta um programa hoje na madrugada, né? Eu gosto muito. Falta. Cria uma intimidade. Eu acho que o mundo mudou muito, né? Então, assim, eu acho que até o que o Cazé faz Eu vivi, por exemplo, em loco ali, uma coisa que eu não sabia que existia. A Bia chegando quando ela é campeã olímpica, entra o Cazé naquela salinha com a gente, e ele é toda gente boa, né? Entra meio tímido assim, porra, ele é o chefe ali, né? Eu falei, porra, todo seu, cara. Aí ele, não, o que isso? Pô, cara, toma aí, porra. Porque ele tava meio sem graça, eu sabia que ele queria. Aí ele falou, pessoal, eu vim aqui porque, porra, tô vendo aqui nas redes sociais, ela tem 14 mil seguidores. Porra, isso é um absurdo, a menina é campeã olímpica, até o pódio, pelo menos 1 milhão. Eu olhei pra ele e falei, pô, esse cara é doido, né, cara? Assim, de repente, ele ia fazendo assim, era de 100 em 100. Caramba. Ela chegou no pódio, tinha mais de 1 milhão, ela no dia seguinte tá com 3 milhões e 200. E eu que não sou muito... Isso que eu pergunto, você não devia ter essa percepção de o quão influente talvez o Cazé era? Cara, eu já sabia que era grande, mas ali foi uma percepção que é como se fosse um mundo paralelo, né? A Globo é um mundo paralelo e são 2 mundos que não se conhecem tanto. E eu conhecia pouco esse mundo aqui de rede social. Porque eu até tenho uma relação de rede social, por um lado, que às vezes para mim é mais nocivo, né? E que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui do Cazé e dessa experiência. Sim, sim. Eu vejo atletas meus tão preocupados com rede social, lá do Reação, que eu falo, caraca, tá achando que é campeão olímpico, não ganhou nem o Carioca. E vira uma vida paralela ali de preocupação com o outro. E até os 30 anos, até os 40, talvez você ache que o mundo está mais preocupado com você do que você percebe mais na frente, que ninguém está preocupado com nada. É você e a vida não tem por que se preocupar tanto com os outros. O cara passa Guanabara e já se deslumbra já. Lá na Globo eu me lembro que às vezes eu fazia programa e entrava no tempo para ver o que estavam falando de mim. Normalmente vão falar bem, quem vai perder tempo? Exato. Normalmente é o babaca que está ali, né? Aí eu me lembro que eu entrei nessa onda, assim, uma época. Logo no começo, super inseguro, eu só tomava porrada, né? Raramente alguém vai falar bem de você, depois começa um pouco, mas normalmente quem vai perder tempo é quem é babaca ali. Nessa linha de falar mal, brincando, mas ouvi dizer que vocês levaram um esporro lá na Cazé TV de tamanha euforia da própria federação de judô, de tamanha euforia na comemoração. Não foi isso não, é porque... Assim, tem um protocolo na Cazé que é diferente do protocolo que eu tinha sido criado, mas eu sempre fui mais disruptivo, o meu jeito eu sou desorganizado, não é desorganizado a palavra certa, até sou também, mas é porque assim, eu não quero passar essa bola para ele, mas é de ser espontâneo, né? Gritar, falar, eu sempre fui muito dessa teoria. E eu acho que num lugar que você tem um protocolo estabelecido, de o narrador fala, quando ele para de falar, você comenta, esse é o protocolo que a gente tinha um pouco na Globo. Acostumado. No caso, a impressão que eu tenho é que se o narrador está falando, você fala mais alto que ele. E grita junto, sabe? Ele abriu as portas aí. Aí você já é assim, eu já sou assim, você sabe, perde a linha. E lá em Paris, o que acontece é que eu estou nesse ritmo Cazé, e aí passa, grita, só que lá cada um tem X segundos ou minutos para falar, só que os atletas são meus amigos, então eles não vão embora, vai tomando esporro aqui, fala, grita. Aí a gente tomou esporro mesmo lá. Tomou. Flávio, eu queria agora, pensando nessa sua vida multifacetada, atleta, comentarista, apresentador, fundador de uma organização, pai, olhando assim para frente e para trás. Para trás, como é que você acha que o seu eu mais novo receberia a notícia de tudo isso que você realizou? E agora, olhando para frente, que outras facetas Flávio ainda pode vir a ter? Toma, pergunta, tá? Quero um em cima. Cara, eu não sou muito de celebrar nada, não, assim, eu tô sempre... Que é um defeito também, muitas vezes, assim, pensando como numa organização, como Reação, eu tenho esse defeito, assim, de celebrar.
Eu estou sempre olhando para a próxima luta. É uma coisa que a gente desenvolve antes no judô. Antes de você responder essa pergunta, dentro dessa lógica, eu tinha reparado isso. Você não falou muito sobre celebrar certas conquistas e mais sobre como você sabia lidar com a derrota. Eu senti um pouco, né, só no que você está falando. Qual foi o momento que você ganhou? Quando você ganhou alguma coisa, você falou, caramba, isso aí me dá o retorno, isso aqui me deixa feliz. Eu nunca entendi, por exemplo, eu tenho grandes amigos que tiveram esse tipo de reação numa conquista. Mas para mim é sempre uma coisa tão distante do que eu poderia sonhar em fazer. O cara ganha uma competição importante, ele bate no peito, olha, eu sou foda. Você vê isso com frequência no esporte, sim, né? sim. E eu já vi grandes amigos meus, humildes, legais, que fazem isso. Sempre foi uma coisa que eu fiquei curioso, assim, falei, cara, de onde sairia de mim alguma situação que eu ia falar, eu sou foda, sabe? Eu não sei, eu nunca Mas não teve fui... uma primeira competição que você falou, pô, isso aqui... Porque não é... Não, assim, é claro que eu fiquei super feliz em algumas medalhas que eu tive. Você vai dormir leve, você acorda. Você, quando tem uma competição que você ganha, o dia seguinte você vai no ginásio se sentindo Deus. Você experimenta por alguns dias, às vezes por um dia, por algumas horas, uma sensação de imortalidade, sabe? De você estar acima de tudo e você fica realmente num êxtase, assim, flutuando. E ao contrário, quando você perde, né? Você quer se esconder, não quer sair da cama, você fica bravo. Mas dura pouco, né? E a gente tem uma coisa da luta, que é essa coisa da página virada, você tá lá amarradão, ganhei a competição. Fiz a final com o japonês, campeão olímpico, ganhei dele. Daqui a 3 semanas ele vai estar de novo numa competição para te lutar contigo. Então você tem uma comemoração mais comedida, porque você sabe que o cara tá lá com trunfo, porque ele perdeu, ele vai estudar como você venceu. Você vai ter que pensar numa outra maneira para surpreender o cara. Então você desenvolve essa síndrome da próxima luta em tudo que você faz. Então você está feliz, comemorando, mas já está... porque eu não sou atleta olímpico, mas sempre tive um sonho de morder uma medalha. Eu nunca entendi o porquê exatamente, mas, pô, achei incrível. Cara. No pódio, eu acho que eu não mordi, sabe? Porque eu falei, pô, corre a medalha aí. O pessoal, eu nunca fiz. Estou tentando me lembrar aqui. Mas a vida é muito dinâmica, né, cara? A gente vai... Hoje eu estou no conselho de empresas, uma de evento, uma de óleo e gás, nessa parte mais tentando ajudar as empresas na parte de cultura. Aí tem uma startup que hoje está em umas 90 escolas, tem uma reação hoje em 5 estados. Assim, é tanta coisa para minha cabeça, assim, que eu estou sempre devendo, sabe? Então não dá tempo muito de, que bom, comemorar, porque está sempre longe de onde pode chegar. Então você está sempre nessa... Ansiedade. Não sei se é ansiedade a palavra certa, mas nessa... Euforia? Não dá tempo de parar, porque a vida está andando e ela passa rápido, você tem que... Sim. Agora, no Reação, a gente está vivendo 2 anos dificílimos lá, porque a gente inventou essa obra, uma obra gigante, e está atrapalhando muito os programas todos, porque todo o recurso está indo para finalizar a obra, que eu acho que é um game changing ali no Reação. O que o pequeno Flavinho olharia e falaria, você acha que? Porra, corre atrás que ainda tem um monte de coisa para resolver. Ele já era assim, já? Eu acho que sempre foi assim. Não... A gente vê normalmente os caras parando assim, os atletas, e eles falando, cara, eu vou parar de ser atleta para parar com essa vida de muita coisa, muito treino, muita exigência. Parece que a sua está com mais exigência ainda do que quando você era atleta. Mas quando você para assim, o que você faz? É ficar com seu filho, é ficar com a sua família? O que você faz para parar de pensar? Cara, o meu filho realmente, ele faz você parar, assim, né? Para mim, o melhor momento do dia é quando eu tomo banho com ele à noite e levar ele para a escola de manhã. Eu entro no carro, ele já olha, pai, Beatle. Aí você põe uma música, às vezes você engana ele. Outro dia eu quis botar Creedence pra ele. Aí ele, não, Beatle. Ele sabe reconhecer, é bizarro, não é que é sinistro. Então, assim, quando eu tô com ele, realmente eu tô com ele só, sabe? Eu gosto muito de movimento. Então, eu tenho uma santa, que é a Gabi, em casa, que me atura, porque é difícil me aturar, porque eu gosto desse caos. Tem muito amigo que fala, pô, você não para, você tem... Só que pra mim, a vida é isso, cara. Eu entrei num ritmo de palestra que eu nunca imaginei. Pô, teve um mês que eu fiz 10 agora, no mês passado, que eu acho legal porque você vai fazer uma palestra, virou meio que um mercado, nunca fui mercenário, nunca fui um cara drivado em dinheiro, mas você, de certa maneira, você constrói liberdade. Para mim, dinheiro sempre teve a ver com liberdade, e você conhece pessoas muito legais que, eventualmente, passam a ser parceiros do Reação. Então, ficou muito sinérgico, assim, com a minha vida. E aí eu tô aqui hoje, amanhã eu tô indo para São Paulo, amanhã e depois, terça, eu tenho 3 eventos diferentes essa semana. Então, um em São Paulo, outro no interior, outra no interior do Rio. E aí são 2 dias, eu faço conta assim, porque amanhã eu acordo, vejo o Tomás de manhã, aí viajo 11 horas, aí o dia seguinte eu não vejo nenhum momento, mas no dia seguinte eu vejo ele antes dele dormir. Então, na minha cabeça, assim, um dia só sem ver o Tomás, sabe? Então, eu vivo muito nesse... E eu pego onda. Isso que eu falo, o surf ainda tá aí?
Tá, total. Ontem eu, saí no meio, eu fiz um kite, fui até a ilha, dei a volta na ilha, aqui na Barra, pego onda. Eu tô indo semana que vem, eu dei uma sorte também. Eu sou embaixador eu era de uma piscina de onda, que eu tô lá agora como sócio, lá que é em Florianópolis, e o surf está sempre de alguma maneira comigo. E tô como embaixador do Indie House, que é um empreendimento no Preá. Já competiu no surf? Só entre os amigos, assim. Não deu tempo de tentar fazer uma loucura com alguém bom. Mas eu surfo nada demais. Eu faço kite melhor do que surf hoje em dia. Kitesurf, né? Que eu tenho feito mais. Você está tão acostumado em cair no surf que acabou... Não, a regra do judô e do kite é mesmo, não pode cair, né? Então tem alguma relação. Tem uma ligação. Mas o surf é muito legal, assim. E tu gosta de acompanhar o surf? Também, total. E todas as minhas viagens, normalmente, tem uma relação com pegar onda. No surf, quem mais tu gosta de assistir? Eu cresci torcendo para alguém chegar, né? O Vitor Ribas, na época, chegou em terceiro no final, acho que foi o cara que chegou mais perto do número 1 do ranking mundial. Aí ele tinha o Teco, tinha o Fabinho, e depois se eu estiver falando besteira, alguém me corrige. Aqui todo mundo é jornalista esportivo, né? Pode corrigir. E aí vem essa geração, Brazilian Storm com o Medina, com o Adriano, com o Ítalo, com o Chumbinho, o Felipe e tal. E agora tem a Tati, que foi vice-campeã olímpica. Então a gente está vivendo um momento mágico do surf com muitos personagens, né? Que é muito diferente do que a gente teve em outras modalidades, que tinha um cara muito top, aí ele acabou. A gente vai ter uma dinastia aí. Sim. Ainda por algum tempo. Então estou amarradão de ver isso. E o que eu comecei a fazer na segunda fase da minha vida, que foi muito bom, eu gosto muito de viajar mesmo sozinho. Às vezes até melhor porque eu sou chato em museu e tal. A galera voltava, eu ficava. Então a história de idioma também tem a ver com isso, que eu criava mais relação, né? Não tem melhor homenagem do que falar o idioma do lugar que você está. Claro que eu viajava muito, não dá para falar em muitos, mas bem ou mal, boa parte eu me virava ali com o que eu falava. E aí eu comecei a fazer isso, cara, direto. A gente ia para a Turquia, todo mundo voltava, eu ficava lá mais 4, 5 dias. A Turquia foi um lugar que eu achei muito especial, assim, porque você tem diferentes civilizações no mesmo lugar, né? Tem rupturas ali, você tem lá o Império Otomano, aí você tem o Bizantino, você tem os gregos, né? A cultura helênica lá. Então você vai ter aqui templo ali de Apolo, do lado do Reina Sofia, do lado da Mesquita Azul. Então você tem 3 civilizações, uma do lado da outra ali, convivendo, né? Então, para mim, foi um lugar, assim, muito... Troia foi lá. Então tem muita coisa, assim, de história, né? Tu viajando muito, já passou perrengue, já? Já, com certeza. Tentando, a gente... Eu gostava também que os perrengues depois você conta, né? Você lembra, eu né? adoro também sofrer nesse sentido. A gente, quando ia treinar na Rússia, você chegou a ir pro treino Centro Olímpico lá da Rússia? Não. Puta, que horror que era aquilo ali, cara. Era no meio do nada, num bosque, assim, a gente tinha uns, sei lá, quase... Porque culturalmente cada um deve treinar e ter um mental e uma disciplina muito diferente, né? Então, às vezes deve ser difícil de se entender nesse sentido. E você vai aprendendo com o tempo, né? Como as culturas são diferentes. Eu dou um exemplo que mostra, assim, essas diferenças culturais. Por exemplo, no Japão eu ia com muita frequência. A gente ia todo ano pro Japão. Eu me lembro que no começo tinha um cara duro que treinava comigo. A gente fazia 10 treinos por dia, né? Com 1 minuto de intervalo. Quer dizer, por sessão de treino. E eu queria treinar com todo mundo, tinha 200 japoneses lá. Esse cara era um cara que fazia um treino duro, o cara era bom. Acabava o primeiro treino, aquele minuto de intervalo, ele não soltava do meu kimono. E falava alguma coisa que devia ser one more, mais uma, né? Eu, beleza. Só que fazia 6 com ele. Eu ficava, cara abusado, né? Na hora que eu tô descansando, ele continuava treinando comigo. Todo mundo bebendo água, descansando, ele treinando comigo. Aí lá pelo 4º dia eu falei, esse cara vai chegar no treino hoje. Quando ele terminar, ficar satisfeito lá pelo 6º treino, ainda tem mais 4, eu vou segurar no kimono dele e falar, mais um. E vou até o final com ele. Aí eu fiz isso, ele ficou meio assustado, não soltei, comecei a treinar. Aí fiz os 10 treinos seguidos com ele, sem descanso. Aí voltei me achando, né, o cara... Foi na dele, é. Aí eu me lembrei, quando eu acordei no dia seguinte, e hoje, como é que vai ser, né? Vou ter que ir com disposição, porque ele vai fazer o mesmo, né? Agora virou guerra, vai ser todo dia isso. E aí quando eu cheguei no tatame, ele veio correndo, me trouxe um agasalho da seleção japonesa, me deu assim, falou, Kanto-san, arigatou gozaimashita. Aí ali eu tive uma aula de cultura, porque na verdade o cara na cultura japonesa, estava me dando a honra de repetir o treino comigo. E eu nunca retribuí. Uhum. É como se ele estivesse continuando a treinar comigo, falando, eu te respeito, te admiro. E eu nunca fiz isso com ele. E eu estava achando que ele estava me desafiando, me chamando para nada, né? Aí depois a gente nunca nem mais treinou, a gente ficou amigo. Então é como se eu tivesse retribuído a honra que ele estava me dando de querer repetir o treino. Aí você começa a ver que a maneira das pessoas pensarem
em outros países é muito diferente da que você pensa, né? Sim. Então, seus parâmetros não valem nada. Aí você tem que se abrir para É o que entender. você falou, né? De como a gente tem uma mentalidade muito específica no Brasil, até sobre a competição e etc. Agora a gente está chegando finalmente, mas antes eu queria fazer uma última pergunta. Tem alguma coisa no esporte que você não alcançou e almejava demais? A medalha de ouro olímpica, né? Eu sei que eu tenho medalha de bronze, então essa é fácil. Mas é uma coisa que você pensa ainda, de te atormenta? Cara, não, me atormentar não. Não me atormenta não, mas eu obviamente teria... Foi uma questão... Tem algumas competições que às vezes você fala, você voltaria no tempo? Às vezes eu penso isso, vou voltar no tempo, de repente eu não saio nem com bronze da Olimpíada, né? Não, exatamente. Então assim, eu voltaria do jeito que eu estava naquele dia ali para tentar medalha de ouro, para tentar uma coisa diferente. Aí tropeça, destende o joelho. É difícil, né? Porque na verdade você vai vendo depois que o tempo passa, exemplo do meu cotovelo, primeiro do ranking mundial, lutando pan-americano em casa, sai com o braço destruído do PAN, o único atleta que não ganha medalha naquele PAN do Brasil. Por causa daquela lesão, eu fiz o Mundial como comentarista em 2007. Sim. E quando eu me aposento, aquela porta que tinha começado a se abrir fica maior e a Globo me chama para trabalhar lá. Talvez eu não tivesse sido chamado. E a minha vida tem muita gratidão, assim, ao que eu tive na Globo no período que eu estive lá. Ela me projetou de um jeito... Uma coisa levou a outra. Que o Reação se beneficiou, foram muito importantes. Perfeito. Para onde eu estou hoje, sabe? E talvez, então, vou voltar lá, vou ganhar aquele Pan-Americano, e aí? Talvez eu não tivesse essa outra construção. Sim. Eu acho que a vida é o que ela é também, né? Não sei se... Tu acredita em destino? Cara, não a ponto de ficar parado, né? Não, acho que não. Não acredito muito nessas coisas. Eu acredito que a gente tem que lutar, cada um faz o teu e a vida é de... Bem nessa resposta, não a ponto de ficar parado. Vou usar isso em algum momento. Eu acho que a gente constrói a nossa... Eu acredito muito que a gente... Aí vou usar a filosofia nossa do Reação, minha da vida, né? Um caminho tem 3 momentos que a gente pode segmentar por construir, conquistar e compartilhar. O construir só depende de mim, o conquistar não. O conquistar, às vezes eu chego super preparado e perco. Mas como eu chego no dia do conquistar só dependeu de mim, como eu me preparo para aquele dia. E quando eu conquisto alguma coisa, eu dou valor porque eu compartilhei de alguma maneira. Então, Perfeito. acho que é um pouco por aí. Você saber o que você controla, o que você não controla. Incrível. Eu controlo seguramente a reação. Eu controlo como eu reajo depois de um dia frustrante. Eu fico parado, eu ajo. Eu sou muito otimista, assim. Vai dar certo. É um lema lá dos cearenses. Eu faço muito kitesurf lá, eu trago para minha vida. E vou correr atrás para fazer dar certo. Perfeito. Agora eu vou fazer um bate-bola contigo. Beleza. Ipom. Jigatami. Cazé TV. É desafio, né, para mim, pelo menos. Instituto Reação. Minha vida. Rafaela Silva. Fenômeno. O Sotogari. Rogério Sampaio. Rogério Sampaio. Cara, referência para mim. Baby. Monstro. Globo. Gratidão. Surf. Paz. O atleta Lima May. Peraí, Lima May? O Lima May Campo, do Fluminense. Ah, Lima. tá. Porque eu tô pensando que é o William Lima do judô. Não, Lima. Garra. Garra. Casca grossa. Perfeito. Felipe Melo. Pitbull, né? Fluminense. Família. Bia Souza. Cara, Bia, porra, é simpatia, né? Seu pai. É amigão. Kaká. Kaká do futebol? É. Porra, Kaká é sinistro, né? Tem uma história com ele, né, que a galera queria... Eu fui falar, né, vocês me estragar. Algoz, então, né? Algoz. Maldito, porra. Tu perdeu pra ele, né? Cara? Perdi pra ele, cara. Mas justo, né? Você acha que eu tenho pretensão de ganhar do cara? Tu se acha menos bonito do que o Kaká? Caraca, acho que sim, não? O que você acha, cara? Não. Pô, essa aqui, o Kaká vai ficar triste comigo. Vamos fazer a votação. Ô, Sombra, Kaká ou Flávio Canto? Eu tô aqui, meu irmão. Pô. Aí, obrigado. Tá votado já. É que o Kaká não pode dar um Sotogari nele. A questão é essa. Vai dar uma bicuda ali que, porra, deve doer. É porque o nosso amigo aqui... Conta você que você perdeu pro Kaká, eu não posso falar por você. Pô, mas com muita honra, né? O lance, em 1900 e vovó usava fralda, fez uma... Não, isso é ruim, né? Não, peraí, é ruim pra pular. Vamos recapitular aqui. Vamos recapitular que isso não foi bom. Foi bom, eu adorei, cara. Tá, boa. O Lance, em 2007, fez uma campanha, né? Que era uma campanha de atletas do Brasil, bonitos ou bonitas e tal. Aí tinha a Cris Parmigiano do judô e tinha eu do judô masculino. E o Kaká estava competindo. Como é que vai competir com o Kaká, né? O Kaká foi o campeão. É. Tem que... Tudo bem. Tá tudo certo. Eu ficaria puto, eu ficaria triste, mas assim, incrível. Última,
Flávio você quer Canto. cumprimentar. Não. Então cumprimento só pra não ficar no vácuo. Flávio Canto. Flávio Canto, uma palavra. Luta. Sempre. Perfeito. Obrigado, irmão. Deixa ele fazer uma pergunta para encerrar. Em Perfeito. que polo você começou a fazer judô? Como é que é? Em que polo você começou a fazer judô? Que foto? Que Polo! Que polo? Vocês estão bravos comigo, né? Eu comecei antes do Reação existir. Reação começou em 2000. Eu comecei em 89. Eu comecei num lugar chamado Marapendi, que era um clube na Barra, que o Geraldo, um dos nossos fundadores, sensei, era o professor. Aí depois o Reação começa em 2003, e em 2000 eu começo a dar aula na Rocinha. E aí a coisa começa a crescer. Você podia ter respondido Rocha Miranda, cara. Rocha Miranda, né? Aí a gente vai estar lá, essa semana. Semana que vem, aliás. No dia que a... Qual o nome dela ali? Esqueci o nome dela. Da Bia? É. Da Bia, Você Bia. tava no dia que ela lutou? Eu já tinha voltado para o Brasil. Mas eu encontrei ela pouco tempo depois no Brasil e vi a medalhona dela que ela ganhou. Aliás, ela ganhou 2 medalhas, porque ela foi campeã no individual e foi bronze na equipe. Obrigado por assistir, deixa o like. Obrigado de verdade, velho. Agora que eu vi aquela camisa ali, é um insulto, hein? Isso é um insulto, hein?